Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a essa videoaula da nossa disciplina Tecnologias Digitais para EAD. Eu sou a professora Miriam Brum Arguelho e hoje vou conversar com vocês a respeito das ferramentas digitais para mediação da aprendizagem online. Essa videoaula está organizada em duas unidades. Nós vamos falar sobre as ferramentas digitais e as possibilidades pedagógicas, e vamos falar também a respeito das ferramentas digitais e a mediação da aprendizagem online. Bom, a forma como nós organizamos o conteúdo dessa videoaula traz alguns tópicos para facilitar, a nossa organização do pensamento e também a nossa navegação aqui pelo conteúdo da nossa proposta. Nós vamos falar sobre os processos de mediação da aprendizagem, sobre os processos de aprendizagem especificamente, sobre as características da Web 2.0. Iremos falar sobre intencionalidade pedagógica, o que é isso e como é que nós organizamos, o nosso material, nosso conteúdo por meio de uma intencionalidade pedagógica. Vamos falar sobre autonomia e autoestudo e as ferramentas digitais para a mediação da aprendizagem colaborativa, fórum de discussão, broadcast e web 3.0. Bom, então, para nós começarmos aqui, a nossa reflexão, as nossas provocações a respeito dessa temática, vamos iniciar falando sobre a mediação da aprendizagem. A mediação da aprendizagem é um elemento muito importante, dentro do processo de ensino-aprendizagem, porque vai diretamente impactar sobre a forma como o estudante acessa ou não, com mais frequência, com menos frequência, o conteúdo, o material de estudo, as aulas. A mediação da aprendizagem é uma das partes mais importantes do processo de ensino, porque é a relação do professor com o aluno. Então, o aluno, nós temos aí, nós podemos organizar, pensar na organização desse processo com o aluno, o estudante, o objeto do conhecimento, que é todo o conteúdo, todo o material que é disponibilizado, e o professor, que é o mediador. Então, a forma como o professor vai provocar, favorecer, estimular a interação do aluno com o objeto de aprendizagem tem um impacto muito importante sobre a qualidade da aprendizagem, sobre a efetivação do processo de ensino. Mas não necessariamente depende só do professor. Nós sabemos que, para que exista efetivamente a aprendizagem, é importante que o aluno tenha vontade, A primeira característica, o primeiro elemento necessário é a vontade de aprender, Mas partindo do pressuposto de que ele está lá, ele está presente, nós sabemos que existe uma vontade, E aí essa vontade pode ser potencializada por meio da mediação. Para que essa mediação aconteça, ela seja bem sucedida, nós temos diferentes abordagens de ensino. Hoje em dia, existem várias propostas, nós temos aí uma infinidade de métodos, metodologias que nos ajudam a exercitar, de diferentes formas, a mediação, desse processo de aprendizagem. Quando nós vamos pensar em EAD, a gente tem, a tendência a pensar assim, mas a EAD, ela envolve muito a autonomia do aluno. Então, um aluno autodidata, ele consegue trabalhar e fazer praticamente todo o curso dele sem a necessidade da mediação. Isso sim, nós podemos afirmar que existem algumas pessoas que são autodidatas, mas é um número muito pequeno, um percentual muito pequeno de pessoas que têm essa capacidade de auto-organização, de ir sozinha buscar, ampliar e aprofundar os seus estudos, suas pesquisas. Então, pensar nesse processo de um aluno autodidata é, sim, importante, nós precisamos reconhecê-los, mas nós precisamos também pensar que o processo de mediação, ainda para o aluno autodidata, também é necessário. A aprendizagem independente, ou aprendizagem independente mais aula, são modelos, são abordagens que vão
tentar, né, trazer uma proposta que colabore para esse processo de autonomia do aluno e que também pressupõe uma mediação. Então, por isso que quando a gente vai pensar, né, é independente, é autodidata, e então não preciso mediação, é um equívoco, porque a forma como o conteúdo foi organizado, a forma como uma questão foi elaborada, a forma, né, o ritmo da trilha de aprendizagem, tudo isso são formas de mediação, né? E tudo isso é pensar numa intencionalidade pedagógica, pensar em algo que eu pretendo que esse aluno consiga, né, um trajeto que ele consiga desenvolver, mas teve todo um pensamento, um planejamento, uma mediação anterior. Então, a mediação, ela não pressupõe só aqueles momentos em que o professor está de forma direta, síncrona com o estudante. Ela também pressupõe esse pensar, esse planejar, esse preparar de tudo isso, né? Então, a aprendizagem independente, ela é tanto mais bem-sucedida quanto melhor for feita a mediação do objeto de aprendizagem com o estudante, a proposta de interação, né? Então, se eu preparo um material, uma trilha de aprendizagem, em que eu consigo pensar nas etapas, né, num crescente, uma etapa que vai evoluindo, aprofundando num grau de dificuldade, à medida que o estudante também vai progredindo no curso, é uma mediação que favorece a aprendizagem do estudante de uma forma mais independente, que demanda talvez mais a presença ali, né, do professor orientando, explicando e trazendo, né, outros elementos de aprendizagem e aprofundamento. A aprendizagem independente, ela está muito relacionada ao material que nós preparamos e que deixamos prontos lá na trilha, né? Então, por isso que é importante nós pensarmos nessa aprendizagem independente com uma mediação bastante organizada, bastante planejada, bastante criativa, anteriormente ao acesso do aluno ao conteúdo. E a aprendizagem independente mais aula compõe um processo, né, de estudo, de um momento de estudo, de um momento de interação, que é do aluno, da autonomia do aluno, e depois um processo de presencialidade do professor, que pode ser por meio de videoaula, síncrona ou assíncrona, por meio de podcast, por meio de material didático, autoral e outros materiais também, né? Então, são elementos que caminham juntos, que vão potencializar aí o processo de interação e de aprendizagem do estudante. Dentro dessas propostas, né, nós temos as metodologias ativas, né, ou as metodologias que permitem a interação do professor com o conteúdo, do aluno com o conteúdo propostas pelo professor. Então, nós temos a aprendizagem baseada em projetos ou aprendizagem baseada em problemas, que é, né, todo aquele movimento do aluno pensar, né, o objeto de conhecimento a partir de projetos e de problemas que vão sendo propostos ao longo do processo de aprendizagem. Nós temos a sala de aula invertida, em que o aluno, num determinado momento, assume o papel, a figura que seria do professor, que é de acesso à informação, de pesquisa, de organização desse material e de uma preparação prévia ao encontro da aula. Portanto, esse aluno pesquisa antes de vir para a aula. Quando ele vem para a aula, ele já tem um certo conhecimento a respeito da temática. Nós temos a aprendizagem por pares, que é bastante utilizada, né, nos cursos EAD, em que nós, nos espaços de fórum, nos espaços de interação, em que os alunos conjuntamente interagem para pensar um problema, para pensar uma questão, ou mesmo em atividades em que eles vão resolver um problema, vão resolver uma questão em conjunto, em duplas, em trios, em pares, né? E hoje em dia bastante utilizado também a gamificação, que é a preparação de todo esse material de aula, utilizando elementos de jogos, né? Nós temos aí a parte lúdica, nós temos a parte da competição, nós temos a parte da pontuação. Então, são vários elementos que são próprios dos jogos, né, dos games, e que são trazidos para a área da educação como uma forma também de diferenciar, de tornar esse processo de ensino e de aprendizagem mais leve, mais divertido e mais envolvente.
Os processos de aprendizagem, eles envolvem, né, então, os atores, né, que são estudantes e professores, no caso da EAD, também os tutores, né, os professores tutores, também os gestores, né, nós não podemos esquecer que por trás de tudo isso que funciona, existe uma equipe muito grande de pessoas, né, nós temos toda a parte de apoio técnico, temos a parte de secretaria, então existem aí, né, muitos atores que atuam nesse espaço e pensar que eles não aparecem, né, eles não estão ali visíveis, mas que por trás disso tudo existe uma equipe muito grande trabalhando para que isso tudo funcione, né? Então reconhecer que esse espaço ele é um espaço vivo, né, com muitas pessoas, muitos interlocutores, que são estudantes, professores, equipe técnica, equipe de tutores, equipe de apoio, equipe de gestores, e que estão ali pensando e construindo tudo, né, da melhor forma possível para que chegue a algo que efetivamente favoreça os processos de aprendizagem. E dentro dessa, né, dessa dinâmica da organização, cada sistema vai ter uma determinada proposta. Algumas equipes terão abordagens que são abordagens voltadas mais para essa relação, né, com os interlocutores, para um processo em que a equipe aparece mais, em que a equipe está mais presente. Outras abordagens estarão focando em alguns elementos da equipe, né? E, de uma maneira geral, a EAD faz esse processo, né? Quando a gente vai pensar nos cursos de EAD, normalmente alguns elementos, né? Algumas figuras, né, desse grupo aparecem mais, são os professores, são os professores tutores, né? O professor conteudista, o professor tutor, e o estudante que interage com esse grupo, né? E aí, então, essa abordagem, ela vai trazer mais esse tipo de organização, esse tipo de interação, e tem uma proposta, né, de desenhar, né, a relação estudante, professor e objeto de ensino ali no espaço do ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, a nossa proposta, né, aqui dos nossos cursos, ela tem essa característica, né? Nós temos o ambiente virtual de aprendizagem, nós temos o professor conteudista e os professores tutores e os estudantes. Então, é essa dinâmica que funciona e as interações acontecem principalmente com esses atores, né? Com essas pessoas que intervêm aí nesse espaço. Tudo isso acontece e é possibilitado por meio da Web 2.0, né? Então, a gente já viu nos módulos anteriores, né? O que é a Web 2.0 e o que ela nos possibilita, né? Então, se a gente for pensar na Web 2.0, é aquilo que nós temos hoje nos nossos navegadores, né? Então, acho que é muito fácil a gente pensar em Web 2.0 e pensar nos navegadores que nós já utilizamos, quando a gente vai usar o Chrome, quando a gente vai usar outros navegadores que nem sempre, nem todos os computadores usam. Hoje em dia a gente escolhe preferencialmente um, né? Eu acho que o mais utilizado por todos é o Google Chrome. E aí esse navegador ele oferece uma diversidade de interações, de elementos com os quais a gente pode interagir, que a gente pode navegar. A gente pode pensar em compras online, a gente pode pensar em redes sociais, a gente pode pensar em aplicativos que resolvem nossa vida, que são do governo, né? Nós podemos pensar hoje no eGov, né? Em que os cidadãos entram e resolvem muitos problemas da vida ali por meio de um aplicativo. Enfim, né? Dentro desse espaço da Web 2.0, nós temos uma infinidade, né, de conjunto de elementos e ferramentas que possibilitam a nossa interação, possibilitam que a gente resolva questões que são práticas, questões do nosso dia a dia. E se nós formos pensar na Web 2.0 para nós, estudantes e professores da EAD, nós vamos pensar que nós temos um ambiente virtual de aprendizagem, aqui o nosso é o Moodle, e que dentro desse ambiente virtual de aprendizagem nós temos também uma diversidade muito grande de aplicativos que funcionam lá, estão disponíveis para que a gente interaja
dentro desse espaço, tanto com o conteúdo, quanto com os agentes que estão lá, e com esses próprios elementos e ferramentas tecnológicas, né? Nós temos hoje, né, toda uma ideia e já alguns, né, elementos desenvolvidos da Web 3.0. E o que seria essa ideia de Web 3.0, né? O que muda da 2.0 para 3.0? Bom, fora as características tecnológicas, técnicas, né, que eu não vou trazer aqui, eu vou falar mais em termos de interação. Quando nós pensamos na Web 3.0, nós estamos, de uma maneira geral, falando a respeito da interação, da presença de cada um de nós num espaço virtual. Né? Quando eu falo, a gente na EAD a gente utiliza aqui o AVA. Então, você tem uma presença lá no AVA, você tem um nome, você tem, né, uma configuração, você tem um espaço, tudo que você faz está ali registrado, marcado, você tem uma presença lá. Na Web 3.0, essa presença ela vai estar caracterizada de uma forma muito mais personalizada, né? É possível, né? Nós temos elementos de realidade virtual que permite que sejam desenvolvidos avatares, que você transite por um mundo, né? Ali um mundo virtual que é construído para aquela finalidade. A gente tem a possibilidade de interagir com outras pessoas dentro desse mundo. Então, muitas coisas que exigem uma tecnologia um pouco mais sofisticada, um pouco mais avançada, já estão desenvolvidas, sendo postas em prática, para que a interação, a presença nesses espaços, ela seja maior, né? Ela seja ampliada. Então, nós temos a ideia de que nós podemos conjugar algumas dessas tecnologias junto com o ambiente virtual de aprendizagem. Né? Então, vamos imaginar que o Second Life, por exemplo, que nós, né, abordamos no nosso material didático, em que é um mundo em que nós criamos um avatar, criamos um personagem e que nós transitamos lá naquele espaço. Então, vamos pensar que alguns dos conteúdos que nós estudamos aqui, eles podem ser vivenciados lá naquele ambiente. E que quando a gente vem para cá, para pensar nos outros, né, quando a gente volta para o Moodle, a gente tem uma outra experiência, uma outra vivência, porque a gente conseguiu interagir com o grupo de uma outra forma. E isso permitiu, né, outros insights, outras interações, outras aprendizagens, e a ideia é justamente essa, né, em que a gente consiga ter experiências diferentes, amplas, profundas, com o conhecimento, uns com os outros, e que isso permita um maior grau de aprendizagem, né, uma sofisticação da nossa experiência de aprendizagem. Bom, falando nesse processo, né, de interagir, de participar, a gente tem, né, um aspecto muito importante do processo de mediação, que é a intencionalidade pedagógica na EAD, em que tudo aquilo que é pensado, elaborado, proposto, passa antes por uma intencionalidade, né? Então, nós estamos ali voltados para que cada estudante atinja um determinado conhecimento, uma determinada capacidade. Então, tudo isso é pensado, né, em termos de habilidades e competências que são necessárias para uma determinada tarefa. Isso está por trás dessa ideia da intencionalidade pedagógica. Então, todo o material, todo o conteúdo, toda a estrutura, o desenho daquilo que é proposto, ele passa antes por um planejamento com intencionalidade pedagógica. Esse planejamento, essa organização, ela vai estar relacionada também aos conceitos e à concepção de educação que se pretende alcançar, mas também a intencionalidade, o objetivo do próprio curso, a intencionalidade, o objetivo da disciplina. Então, relacionar tudo isso e unir tudo isso no sentido de favorecer a aprendizagem é fundamental, né, quando a gente está falando da intencionalidade pedagógica, né, sem esquecer que o processo de ensinar é desafiador, né? Nós temos aí muitos elementos presentes, nós temos aí muitas coisas que acabam por ter um impacto dentro do processo de ensino e que muitas vezes acabam acontecendo, né? Elas escapam do processo de planejamento
porque ensinar e educar é dinâmica de vida, né? E a vida é também essa coisa que modifica, que é afetada, que afeta, né? Então, nós precisamos entender também essas dinâmicas, né? Nós temos que ter a capacidade de flexibilizar, né? Tudo isso, entendendo que as dinâmicas são múltiplas e são complexas, né? Então, entender isso tudo também favorece esse processo, né? De uma intencionalidade pedagógica na mediação da aprendizagem. E tudo isso, né, nós vamos pensar, né? Eu tenho a intenção de ensinar, eu tenho objetivos a serem alcançados, tenho habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas, e eu vou utilizar tecnologias digitais para isso, né? E aí, como que eu faço isso? E que tecnologias é que eu utilizo? O que é mais adequado? O que funciona melhor e o que pode potencializar de fato a interação do aluno com esse objeto de aprendizagem. Então, tudo isso, né, são reflexões importantes para que efetivamente a experiência de aprender seja potencializada. Que acho que essa é a nossa maior intenção, é o nosso maior objetivo e também o nosso maior desafio, né? Porque a relação do estudante com o objeto de conhecimento, ela, em muitos momentos, escapa um pouco do nosso controle, né? Porque dentro do processo de educação, de maneira geral, mas em particular da EAD, esse momento de interação, esse momento de estudo, ele varia muito, né? E aí nós temos, então, muitos mais elementos que impactam dentro desse processo e que fogem do nosso controle, né? Então, por isso, é importante que essa intencionalidade esteja muito clara e seja realmente muito bem estruturada dentro de tudo aquilo que é proposto e preparado para essa proposta de ensino e de aprendizagem. E aí nós podemos pensar, né, que o estudante da EAD, ele tem duas características importantes, uma delas a autonomia. E aí a gente, né, discute isso em termos, a partir da psicologia, né, em termos cognitivos, e é importante que a gente lembre sempre que a autonomia não é algo que acontece do dia para a noite. Eu não faço a leitura de um livro e começo a ter autonomia. A autonomia é um processo que se desenvolve à medida que nós somos desafiados, né, que nós somos provocados a ter autonomia. E a autonomia também é algo que é encorajado. Então, sempre que eu consigo dar feedbacks positivos, em que eu consigo trazer uma ideia de realmente de sucesso no alcance de um determinado objetivo, né? Eu estou favorecendo o processo de autonomia. Porque a autonomia, ou fazer algo de forma autônoma, demanda responsabilidade, demanda compromisso, né? E isso é algo que é favorecido, né? Então, se eu consigo trazer, né, uma ideia de sucesso a cada passo que é dado, então eu também estou favorecendo esse processo de autonomia. À medida que são dados passos em direção à autonomia, e aí existem cobranças, existem feedbacks negativos, talvez eu esteja tolhindo esse movimento em direção à autonomia. Então, por isso é tão importante que a gente entenda que erros, deslizes, equívocos fazem parte do processo de construção da autonomia e que precisam ser tratados como elementos que fazem parte desse processo. Portanto, é preciso, né, oportunidade para repetir, para fazer mais uma vez, para experimentar de outra forma, para utilizar outros recursos, de maneira a favorecer as experiências, né? Em direção, sim, a uma autonomia. E quando a gente está falando de autonomia, a gente está falando da autonomia para o estudo, mas a gente está falando também a autonomia ao longo da vida, né? As coisas não se separam, elas caminham juntas. A quem nós somos aqui estudando, também quem está lá fora fazendo outras coisas, né? Então, as características, competências, habilidades que nós vamos desenvolvendo, elas são para a vida, né? Então, por isso que é tão importante o encorajamento dessas atitudes, né, por meio de propostas, né, que vão favorecendo, né, uma tentativa e outra, até que se perceba, né, que se tenha esse sentimento de ter conseguido e, de fato, caminhar para uma autonomia. O autoestudo
é uma abordagem, né, principalmente voltada para a educação à distância, em que individualmente cada estudante organiza seu ritmo, né? Mas como nós já referimos, e isso é uma coisa que eu acho que é importante trazer sempre, né, para essa discussão, que o autoestudo ele precisa ser mediado, né? Então é preciso que haja uma proposta, né, de trilha de aprendizagem, de organização do estudo, dos tempos, dos momentos, da quantia de conteúdo, daquilo que pode ser aprofundado, onde pode ser aprofundado. Então, o autoestudo, ele mediado, é muito mais bem sucedido do que uma ideia de um autodidatismo, né? Então, a gente precisa diferenciar. O autodidata, como já falamos em outros momentos, sim, existe, né? Parabéns, é muito bom, mas a característica de autoestudo, ela é muito mais real, é muito mais frequente, muito mais presente em todos nós, e o seu favorecimento é dado à medida em que nós também colaboramos para que esse autoestudo aconteça. Então, propostas de atividades muito bem planejadas, muito bem cronometradas, cronogramas bem pensados, construído talvez junto com o estudante, em alguns momentos, né, proposto para o estudante. Isso tudo favorece esse processo, né, de autoestudo, de sucesso no autoestudo. Então, quando nós estamos pensando nisso tudo, nós também precisamos pensar que deve ser bem sucedido, né? Não adianta eu propor algo que aquilo pode, né, resultar em algo que não favoreça o processo de aprendizagem. A ideia é, de fato, que sempre seja possível o sucesso, né? Que o processo seja bem sucedido. A mediação, o processo, né, de interação com os estudantes, ele vai sempre demandar a presença de ferramentas, né? E aqui no nosso caso, as ferramentas digitais que nos ajudam nesse processo de mediação da aprendizagem. Então, nós, quando pensamos em EAD, nós podemos classificar, né, as ferramentas que nós temos como ferramentas síncronas e ferramentas assíncronas, né? E elas nos ajudam, então, a construção desse processo da educação online, que é a educação que não necessariamente estaremos todos conectados ou não conectados num determinado momento, né? A educação online, porque ela vai funcionando aqui um pouco à medida da nossa disponibilidade, do nosso planejamento, da nossa possibilidade de presencialidade, mesmo de forma assíncrona, né? Então, vamos pensar assim que a educação online, ela prevê a participação ativa de todos nós nesse processo. O momento em que nós estaremos participando vai depender um pouco da nossa própria disponibilidade, do nosso planejamento, mas presume a nossa presencialidade em diferentes momentos e em diferentes espaços. Então, quando falamos em educação online, é sobre isso que nós estamos falando. E para que a gente tenha sucesso nesse processo, estaremos utilizando ferramentas síncronas e assíncronas. Então, vamos pensar, né, que um grande potencial da educação online é a aprendizagem colaborativa. Ou seja, todos nós, sujeitos participantes desse processo, interagimos de alguma forma, trocando aquilo que sabemos, trocando aquilo que conseguimos pesquisar, trocando aquilo que produzimos, como uma forma de colaborar uns com os outros na construção de um conhecimento que é coletivo, que é de todos nós, que favorece a todos, né? Então, junto com a ideia de educação online, vem também uma ideia de algo que favorece ao grupo, né? Então, a ideia de aprendizagem online está muito relacionada a uma aprendizagem colaborativa. Processos em que juntos, né, nós conseguimos mais sucesso do que individualmente. Então, isso diferencia daquela ideia de educação à distância que nós estudamos lá no início do módulo, né, do curso, em que era uma educação à distância mais individualizada. Hoje, quando nós pensamos em educação online, nós estamos pensando que nós estamos juntos ali e que todos temos mais ou menos, né, algumas coisas talvez modifiquem de um para o outro, mas temos mais ou menos as mesmas intencionalidades, os mesmos objetivos. Então, por que não colaborar? Por que não construir juntos essa trajetória, esse processo de aprendizagem, essa caminhada? Pensando nisso, a proposta, né, de elaboração de um curso, ela favorece esses momentos e esses espaços de interação colaborativa.
Então, a aprendizagem colaborativa ela vai estar principalmente baseada nisso, na construção de espaços, de propostas de atividades que privilegiam a colaboração. Dentro dessa dinâmica, nós temos, por exemplo, no nosso AVA, e em outros também, né, mas aqui vamos falar particularmente do nosso, o AVA Moodle, nós temos os fóruns de discussão. Os fóruns de discussão são espaços de aprendizagem colaborativa, em que nós participamos, né, com aquilo que nós pensamos, pesquisamos, defendemos, com aquela nossa ideia, e outra pessoa participa com a ideia dela. Essa troca de ideias, essa troca de respostas, de soluções, ela favorece uma discussão ampla, né, uma troca de experiências. E isso é um processo de construção de aprendizagem colaborativa. Então, todo fórum, ele tem essa característica de um espaço de promoção da aprendizagem colaborativa. Por isso que é tão importante que, num curso EAD, né, num curso de educação online, que a gente favoreça as interações dentro dos fóruns de discussão, para que efetivamente as relações, as interações aconteçam, as trocas aconteçam e que colaborativamente as pessoas cheguem a uma determinada conclusão, cheguem a uma resolução de um problema e que exista, né, essa troca que é possível e que é muito bem-vinda dentro desses espaços. Uma ferramenta que também é bastante utilizada, que são os broadcasts, e aí nós podemos pensar nos vídeos, podemos pensar nos podcasts e outros conteúdos que são produzidos de uma maneira geral, são produzidos de forma unidirecional. Alguém produz o material e comunica para todos, mas que não necessariamente precisa ser utilizado de forma unidirecional. Quando eu utilizo, por exemplo, um podcast e solicito que o grupo comente, traga algum destaque, eu estou utilizando esse material, que é um material de comunicação unidirecional, estou utilizando de forma colaborativa. Então, a maneira como eu utilizo essa tecnologia, ela modifica a forma como eu crio a interação, né? E isso é que é importante para nós pensarmos. E aí nós vamos aqui falar da Web 3.0, né? Web 3.0 que vem aí, né, com a ideia da realidade virtual, esses mundos, né, que nós estamos começando a ver hoje aí já algumas propostas e algumas possibilidades de interação e que vão modificar a forma como nós vamos interagir também dentro desses espaços, né? Eu trago como exemplo, e a gente pode, né, experimentar, aprofundar um pouco as nossas pesquisas a respeito desse tipo de ambiente. Eu cito lá no nosso material Second Life, né, um game, né, ou a gente pode chamar de game, mas é um espaço interativo em que a gente entra, cria um personagem e interage nesse espaço. Essa experiência, né, de vivenciar esse lugar, né, essa existência nesse lugar é bastante interessante para que a gente comece a entender as dinâmicas, né, que acontecem ali, porque a gente vai estar interagindo não só com a tecnologia, mas também com outros sujeitos que estão lá, e isso vai nos trazer uma experiência, vai nos trazer uma ideia sobre aquilo e modificar talvez o nosso olhar sobre muitas coisas. Por isso que é tão importante a gente conciliar isso. E se a gente for pensar nos mais novos, né? O Minecraft está aí enquanto um jogo que foi amplamente difundido, não só com crianças, mas com jovens, adolescentes e adultos, e que permite também essa ideia de construção, experiência em mundos. Os games, de uma maneira geral, têm essa característica, e é importante também que a gente se aproxime, né, dos games como elementos que podem contribuir também para as nossas experiências de ensino e aprendizagem. Então, dentro dessa proposta, desse módulo, né, o nosso objetivo de pensar nessas ferramentas e da forma como nós podemos nos apropriar dessas ferramentas e utilizar para a mediação da aprendizagem online, ela é importantíssima, é importante que a gente conheça as ferramentas, mas, acima de tudo, é importante que a gente saiba, né, da nosso objetivo, a nossa intencionalidade, a nossa proposta para a interação com aquela ferramenta, com aquele conteúdo. E, a partir disso, pensar sempre
na diversidade, né, de pessoas que vão estar utilizando, algumas mais voltadas para experiências sensoriais, outras mais voltadas para experiências de leitura, outras mais para experiência visual. Então, tudo isso são elementos importantes para a gente pensar a nossa mediação pedagógica nesses espaços com essas ferramentas. Espero que a nossa aula tenha sido proveitosa, né? Muitas provocações, que a gente possa sempre aprofundar nosso conhecimento e que vocês tenham tido uma boa experiência aqui conosco. Muito obrigada e até uma próxima.